Magnificat exsulta in spiritu. Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais um podcast do Sistema São José Mergulhando em Águas Profundas. Estamos no quadro IVC na Sagrada Família. Lembrando que nós estamos na etapa do catecumenato. E no nosso itinerário, lembrando o podcast passado, nós falamos sobre o escrúpulo, a tibieza e a divina misericórdia. E dando continuidade ao nosso itinerário, referente à semana que nós vamos trabalhar, o tema que vamos falar hoje, que vai do dia 24 até o dia 30 de junho, o evangelho é do dia 23, que é do 12º domingo do tempo comum. Lembrando que o tempo comum, a cor que predomina é a verde. E lembrando ainda que será um podcast ainda relacionado ao mês de junho, que a devoção da igreja é do Sagrado Coração de Jesus. Então, seguindo esse itinerário, mais uma vez vamos trazer um tema que também tem a Divina Misericórdia. E o tema é as provações e tribulações e a Divina Misericórdia. E para falar desse tema, hoje nós temos um convidado novo aqui no nosso podcast, que é o Carlos. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. É um prazer ter você aqui, né? O prazer é meu estar aqui. Já era um convite há muito tempo feito, né? Esse projeto para a gente começar isso aqui. Agora estamos aqui à disposição. Que bênção. O Carlos está com a gente lá também, é catequista do Santuário Basílica Sagrada Família, né? E antes da gente partir para o tema, né? E partilhar o evangelho, né, Carlos? Ou falar um pouquinho de você. Sim. Eu convido para a gente fazer uma oração, né? Invocando o Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora, né? De São José, para que seja um podcast muito rico, porque o tema é profundo, né, Carlos? Quem nunca passou por uma tribulação, né, Carlos? Todo mundo precisa passar por tribulação. Precisa, Todo né? mundo precisa. É o que você vai nos explicar logo mais, né, Carlos? Então vamos lá? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vinde também, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão de São José, nosso glorioso São José, que cuidou tão bem e com tanto amor e carinho de vossa amadíssima esposa Maria e de vosso Santíssimo Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Carlos, muito bom ter você aqui com a gente. Bom também estar aqui. E é bom o pessoal conhecer um pouquinho quem é o Carlos. Será que o Carlos, além de catequista, ele tem alguma outra vocação? Ele serve em algum outro ministério? Fala um pouquinho de você. Olha, aí, Carlos. Deus cumulou o Carlos de muitas coisas, e muitas missões, mas que é muito é dado, muito é cobrado também, né? O Carlos tem 38 anos, eu tenho 38 anos, já fiz parte de comunidade, então cresci desde os meus 18 anos na igreja, então já foram 21 anos de caminhada, 18 anos de grupo de oração, participando todas as semanas em algum grupo de oração, formação quase todas as semanas, e agora como catequista já tem uns 6 anos que eu estou como catequista, mais assíduo. Já fui catequista em outros momentos também da minha caminhada. E agora, como catequista da Crisma Jovem, né? Estou terminando uma turma agora, né? A gente está
completando 75%. Agora falta só a última parte dessa turma pra gente entregar e eles receberem, se Deus quiser, o sacramento da crisma. Que benção. E tem algum outro talento? Eu fiquei sabendo aí que você, nesses grupos de orações aí, Deus te deu um talento assim que faz diferença. Foi esse talento que me fez ir para a igreja, né? Que quando meu primeiro chamado foi porque eu tocava violão e aí uma pessoa me chamou para tocar violão no grupo de oração. Desde lá nunca mais parei de tocar e aí aprendi a cantar também para Deus. Nesse inteirinho também aprendi a pregar, aprendi a formação, intercessão. A gente vai aprendendo tudo que precisa aprender, né? Mas o meu ministério principal mesmo é o da música, é o ministério que tem a base do meu chamado, né? Claro que eu investi muito também na pregação também, porque não existe católico que não deva pregar, né? Prega o evangelho sempre, né? Se precisa, use palavras, como São Francisco diz, né? E a gente tem que pregar de todas as formas, né? E uma das formas que Deus me usa para pregar é pela música. Pregador, músico, catequista. Isso. Né? E tá aqui com a gente para falar desse tema, tribulação, provação, né? Divina misericórdia. E assim, com tantas missões, né? Com tantas graças, né? Que Deus vem dando para você, para que você possa viver todas essas missões, né? É claro que você já passou por muitas situações difíceis, né? Já passei bastante coisa já, a gente passa, né? É o normal, como eu disse, é o normal e o necessário para o cristão passar por tribulação, né? Porque vai muito ao encontro dessa misericórdia. Nos primeiros livros que eu li, do professor Felipe Aquino, que foi um livro sobre anjos, não tem nada a ver com misericórdia, mas lá nesse livro ele fala uma coisa assim, que a misericórdia de Deus ela não é só perdão. A misericórdia de Deus é também permitir coisas, até mesmo coisas boas e coisas ruins também, para o nosso crescimento. Então, a partir disso, a gente vai entender que as provações, as tribulações, elas são justamente essa permissão de Deus, né? Como Santa Teresa vai dizer, tudo é graça. Né? Quando Deus permite algo que seja bom ou ruim na nossa vida, é porque ele vai tirar alguma coisa melhor daquilo. Né? Ou seja, se ele dá uma coisa boa, ele vai tirar algo melhor. Ele quer que a gente tire algo melhor. Se ele nos dá algo ruim, é porque ele espera que a gente também tire algo melhor disso. Né? Então, essa misericórdia, como o professor Felipe Aquino ele falava, é justamente... Ele poderia ter colocado os anjos para celebrar a Santa Missa. Ele poderia ter colocado os anjos para cantar, para pregar, para fazer os podcasts, para fazer as catequeses, né? E seria extremamente frutuoso, porque quem não é mais ligado a Deus do que os próprios anjos, né? Mas ele escolheu os humanos, ele escolheu a nós, né? Para isso. Não por desmerecimento aos anjos, de forma alguma, né? Mas porque os humanos eles precisavam desse crescimento, né? Nós precisamos desse crescimento. E assim, Deus foi dando essa graça, né? Como um pai de fato mesmo, né? Porque existem dois tipos de pai hoje no mundo, né? Existem aqueles pais que o menino não pode fazer nada, né? Existem aqueles pais que deixam o menino fazer, para o menino aprender, né? Deus é esse pai que deixa a gente fazer para a gente aprender. E a gente vai perceber que nessas provações e nessas experiências que nós vamos tendo, nós vamos aprendendo. A gente vai aprendendo. A gente vai são as nossas experiências e a gente vai se realizando. A realização do homem está em aprender pelos seus próprios passos. Né? Se Deus nos desse asas para nos tirar de onde nós estamos para o lugar onde Ele quer que nós estejamos, né, ou pegasse anjos e nos carregasse para lá, a gente não aprenderia no processo, né, e chegaria lá despreparado, chegaria lá onde nós não é somente chegar no lugar onde Deus quer, mas é chegar como Deus quer, né, ou seja, chegar da forma como Deus quer que nós cheguemos, né, não é somente o estar lá.
estar lá no céu, ele poderia colocar todas as pessoas, mas ele não colocaria pessoas impuras, ele não colocaria pessoas que não passaram, que não aprenderam, que não viveram, que não buscaram, que não quiseram, principalmente que não quiseram a santidade. As pessoas que não quiseram, elas têm a sua paga. As pessoas que quiseram também terão a sua paga. E esse livre-arbítrio, né, Carlos, que envolve escolhas, essa pedagogia de Deus de nos fazer crescer na fé, ele já nos ensina no próprio Evangelho, né, que nós vamos partilhar hoje, Sim. começando mostrando isso com os discípulos, que tiveram que passar por isso também, para crescer em fé, não é isso? Isso. E isso está lá onde? No Evangelho de Marcos. São Marcos, né? Marcos 4, 35. Marcos 4, do 35 ao 41. Então, nós já vamos aproveitar que a gente começou a entrar no tema, né? E a gente vai ver que esse tema, ele realmente pode partir do Evangelho, porque é uma pedagogia que Jesus usou, né? De permitir provações, tribulações, para a gente crescer em fé, né? Você que está acompanhando aí, se quiser, é importante, pega a sua Bíblia. Vocês já viram que todo podcast a gente orienta, né, para acompanhar, para fazer a leitura com a gente. O Carlos vai fazer a leitura para a gente, então tá lá no Evangelho de São Marcos 4, versículos do 35 ao 41. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisto surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem ela é extremamente profunda, né? Eu estava falando com você antes de nós começarmos, né? Porque o católico ele enxerga a Bíblia com o seu todo, né? Com o todo, né? E eu vejo Deus ele tem um senso de humor, né? E parece que algumas coisas são engraçadas, mas até mesmo se a gente for olhar o senso de humor de Deus, né? A gente consegue tirar, obviamente, a parte séria, né? Deus ensina mesmo nesse bom humor dele, né? E aí eu falei para você aqui, né, que eles passam essa tribulação, né? E aí lá na frente eles vão para uma cidade. Nessa cidade Jesus expulsa um demônio, lança nos porcos, os porcos caem na água, né? E aí depois disso, desse prejuízo que a cidade teve, né, que os populantes tiveram lá, eles são expulsos de lá. E é como se aquela passar por essa tempestade não valeu de nada. E não é isso que nós entendemos, né? Quando dele volta, ele ainda quando ele volta, eles já estão prontos para ter aquela passagem da ressurreição da filha de Jairo e da mulher hemorroísa. Então assim, você vê que é todo um contexto, assim, basicamente assim, tudo isso em uma semana aconteceu na vida dos discípulos. Então você pensa, essas 4 passagens riquíssimas do Evangelho aconteceram assim em poucos dias. Então a gente vai ver como era a vida dos discípulos, né? Primeiro eles tinham que seguir Jesus, né? E é a ordem, né? É Jesus quem manda. Passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus tinha noção do que ia acontecer, de todas as coisas. Mas os discípulos não. Era para os discípulos que era necessária aquela tempestade. Era para os discípulos. E ainda pensar, né? Os discípulos poderiam ter pensado isso. Mas foi em vão que a gente passou quando foram expulsos, né? Mas foi em vão que a gente passou pela tempestade. Nenhuma tempestade é em vão.
Nenhuma provação é em vão, né? A gente falava sobre a diferença das provações e tentações, né? Provação e tribulação é quase a mesma coisa ali, né? Não muda muita coisa. Mas a provação e a tentação, a única diferença é que é a intenção, né? A tentação é para a perdição, é sempre para a perdição. E a provação ou a tribulação é para que nós alcancemos um bem diante daquilo. Então, nunca para o mal. Uma provação nunca é para o mal. Mas pode ser que uma pessoa seja provada e seja desaprovada, né? Ou seja, ela passe pela prova, mas não alcança a nota. E aí, nesse caso, é como aconteceu aqui com os discípulos. Ainda não tem desfé, ou seja, eles precisam, então, acreditar, né? E acreditando, eles acreditam quando eles questionam. Quem é esse até o mar e o vento, até o vento e o mar obedecem? Então Deus, ele vai fazer a gente passar pelas tribulações como esse pai mesmo, que permite o filho andar, né? Porque se ele só fizesse o filho andar, ou se ele só carregasse o filho nunca ia aprender a andar. E a gente vai ver que é nessas pequenas conquistas que nós vamos crescendo. São nessas pequenas conquistas que a gente vai se realizando como ser humano, como pessoa e principalmente como filho de Deus. Essa realização é que Deus quer de nós, né? Como Carla Kutz vai dizer, né? É ser essa originalidade, é ter essa originalidade, né? A minha tribulação, a sua tribulação vai dando uma característica particular. Deus quer pessoas originais, Deus quer pessoas diferentes, apesar de serem santas, todas santas, né? A vontade dele é que todos se santifiquem. Mas ele quer que todos se santifiquem, mas não que sejam pessoas cópias, que não sejam cópias umas das outras. Eu não sou cópia de São Francisco, eu não sou cópia de Beato Carla Kutz, Beato Carla Kutz, eu não sou cópia de São João Paulo II, eu não sou cópia sua, você não é cópia minha, né? Mas Deus quer que nós sejamos um só. E nessa diversidade é que existe a unidade, né? Então, Deus, ele vai, nas provações, nos testando, nas provações, nos dando as características que ele necessita em nós. Eu falo sempre isso, né? Duas pessoas que nasceram no mesmo lugar, que passaram pelas mesmas situações, vamos imaginar dois irmãos gêmeos, nasceram, cresceram, você vai vendo que eles têm as mesmas experiências praticamente, estudam na mesma escola, têm os mesmos pais, têm a mesma educação, comem da mesma comida, e você vai ver que um pode engordar, o outro não. Um pode virar bandido, o outro pode virar um juiz, e assim tanto faz. Assim, existe essa diferença, né? Por conta das experiências. É um que passou pela mesma provação, às vezes perderam a mãe, perderam o pai, ou passaram por uma situação de briga, de constrangimento, de qualquer outra provação, e um falhou e o outro não, né? É aquela passagem que Jesus diz, né? Duas pessoas estarão no campo, uma será levada, a outra será deixada, né? É no sentido de que só existem dois caminhos. Ou você passa na prova, ou você reprova, né? Não existe outra opção. Não existe recuperação, né? A recuperação, e a gente pode dizer que a recuperação é para a pessoa, a recuperação do católico, que seria o purgatório. Existe a recuperação, mas ela é só para passar. É uma recuperação que você já passou, mas você tem que chegar lá melhor. Tem que aprender. Você precisa aprender, é isso mesmo. Você precisa já aprender. ganhou nota, você não tem a nota, você passou de ano, mas você tem que chegar lá sabendo, né? Mas olha o tanto que é interessante, né, Carlos, dentro do que você falou. A provação e a tribulação, elas têm, sim, tudo em comum, como se fosse assim. A gente tem como mentalidade que tribulação
né? E é isso mesmo. São momentos difíceis da nossa vida. Então, eu estou passando por um momento difícil de sofrimento e de dor. Então, eu estou passando por um momento de tribulação. Uhum. E esse tempo difícil de sofrimento é uma tribulação, mas ao mesmo tempo é um momento, um tempo propício que Deus quer provar a nossa fé. Se a gente realmente confia nele, como vamos passar esse tempo? Se é com ou sem ele. E igual você fala, Deus nos quer santos, mas a santidade só vem com o crescimento das virtudes que a gente recebe no batismo. E a virtude inicial de todo cristão é a fé. Então, a aprovação ela vem para que a nossa fé cresça. E a fé crescendo, com certeza vai trabalhar essa questão da santidade em nossa alma, né? Igual você falou. E aqui na barca, olha o tanto que é interessante. Quando eles percebem que a água estava entrando na barca, o que é aqui a coisa chave do negócio? Quando você está passando um momento difícil e você está apavorado e está com medo, tomara que você tenha Jesus por perto. Ou seja, eles tinham Jesus lá, então eles recorreram àquele que pode tudo. Então, a aprovação é para aqueles que realmente estão com Jesus e precisam crescer na fé. Porque aqueles que estão longe de Jesus, eles não têm nem a fé. Então, não tem como provar algo que eles nem acreditam. Então, Deus prova aqueles que Ele quer que cresça em fé para que tenha esse caminho de santidade. Que é igual você falou, diferente da tentação, né? A aprovação tem essa finalidade e a tentação tem outra. E aí, só complementando para você dar continuidade, a aprovação, ela vem de Deus. Porque ela tem essa finalidade de santificar a nossa alma, de crescer a fé. A tentação não vem de Deus. A tentação é a obra do maligno. Porque ela te leva, não é com a mesma finalidade, ela tem a finalidade de nos derrubar, de viver no pecado. Né? Esse é São Tiago que vai falar, né? Tiago. A epístola de Tiago Essa vai dizer passagem assim, é linda. se existe uma epístola que é forte, profunda e rica, é a epístola de São Tiago, eu né? creio que a gente deve até recorrer a ela, viu, Carlos? Porque ela explica exatamente essa questão de que sem provação não há o crescimento da fé e explica que a provação vem de Deus, mas a tentação vem do inimigo. A tentação nunca vem de Deus. Deus é impossível de tentar, né? Justamente por conta disso, porque Ele quer o nosso bem, né? E a tentação, ela só quer o mal, né? Mas um grande erro que eu vejo as pessoas cometendo, às vezes é dar crédito ao demônio, dar crédito ao inimigo, que ele não tem. É uma coisa assim que, porque eu estava indo para o grupo de oração, como eu participei de muito tempo de grupo de oração, eu já ouvi muito isso, né? E os pregadores, eles falam assim, porque eu estava vindo para o grupo de oração e o pneu furou, o demônio realmente não queria. Aí eu vejo assim, gente, quão importante você se acha para achar que o demônio está interessado nisso. O demônio não está interessado se o seu pneu furou, se o seu pneu não furou. Ele está interessado na sua perdição. Se o seu pneu furar e você se santificar com aquilo, ele vai ficar mais irritado com você. Ele não quer que você passe por isso. Ele não quer que você passe por isso. Até aquele livro do C.S. Lewis, né? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, onde é realmente um diabo que vai falando, vai conversando, vai dando instruções para outro diabo, né? Para o seu sobrinho, que também é um diabo. E ele vai dando instruções e ele vai falando assim, olha, tem situações que às vezes é melhor a gente deixar ele... Ele acha que é bom para ele, mas na verdade é para o nosso bem, no caso do inimigo de Deus, é para o nosso benefício, né? É para o nosso bem. Então, muitas coisas que a gente passa, né, nessas tribulações, Deus está muito mais no fundo do poço, como José do Egito, do que às vezes no monte, do que às vezes lá no topo da montanha. Então, assim,
José conseguiu enxergar Deus ali naquele fundo do poço, depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Ainda não tem desfé, mas ele um dia vai... mas ele encontrou-se com o objeto da sua fé, né, que foi a prosperidade do seu povo, a prosperidade da sua família. Então, às vezes, a gente passa por algumas tribulações, você, a gente passa, quem está assistindo, vai passar por algumas tribulações, e como você disse, muitas vezes nós não lembramos que Deus está perto de nós, né? Mas uma coisa eu quero incentivar você também, quando você passar por alguma tribulação, é você entender que Deus também permitiu aquela tribulação. Porque Deus permite todas as coisas, né? A palavra graça é justamente isso, essa permissão, né? Quando as pessoas chegavam para o rei e pediam a graça dele, diziam a vossa graça, alguma coisa, essa saudação que fazem para os reis, né? É justamente dizer assim, eu só vivo, eu só permaneço na sua cidade com a sua permissão. Ou seja, eu só estou vivo, nós só estamos vivos, nós só existimos com a permissão de Deus. Nós só passamos todas as coisas com a permissão de Deus, com a graça de Deus, né? A graça não é somente um dom, ela é muito mais do que um dom. Ela é também, até mesmo essas tribulações. Essas provações que nós passamos também são graças. Então, perceber que os discípulos passaram por essa tempestade, eles passaram por essa tempestade porque Deus quis. Porque se Deus quisesse, Deus não diria, passemos por outro lado. Então, Deus queria que eles passassem por como você disse, para formar a fé deles. Para formar a fé deles. E aí, parece que os discípulos ainda ficam, como nós, né? Ficam mais engasgados ainda com a fé. Ao invés de crescer na fé, ficam mais engasgados. Aí depois voltam lá, não acreditam quando ele expulsa os demônios. E aqui a gente vai vendo, né? O poder de Deus nessas 3 passagens, nesses 4 eventos, na verdade, que eu falei que tinham essas 2 semanas. Nesses 4 eventos, o poder de Deus diante de toda a criação. O poder de Deus primeiro sobre a criação, sobre a natureza, né? A tempestade, o vento, a água. Depois ele vai fazer o seu poder sobre os demônios, sobre o maligno, sobre o inimigo, sobre as potestades. E depois ele vai fazer o poder sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre o corpo do homem, sobre o próprio homem. Então, assim, Jesus vai revelando o seu senhorio, o seu poder e a sua misericórdia, né? Tudo na Bíblia, tudo na revelação tem a ver com a misericórdia de Deus. Tudo na Bíblia. A nossa criação tem a ver com a misericórdia de Deus. Só o fato de nós existirmos tem a ver com a misericórdia de Deus. É porque Deus quis. É porque Deus nos deu, Ele nos pensou no seu coração. A misericórdia de Deus é justamente a misericórdia que Deus nos dá, é justamente permitir que a nossa miséria se encontre com o coração dele, né? E nada mais justo do que falar isso no mês do Sagrado Coração de Jesus, né? Onde eu particularmente tenho uma experiência profunda com o Sagrado Coração, que isso foi lá em 2003, isso há muito tempo, né? Quando eu comecei a minha caminhada, eu tive um sonho eu tive um sonho que talvez o sonho mais vívido que eu já tive na minha vida. Eu me via andando em uma calçada, e nessa calçada algumas pessoas estavam algumas em pé, outras sentadas, outras caídas, e do outro lado da outra calçada as pessoas estavam todas de pé. E era como se tivesse um filtro, e do lado da calçada onde eu estava, a calçada estava toda com um filtro vermelho, né? E aí você pega o filtro vermelho aí. E do outro lado, as pessoas que estavam de pé, todas do filtro branco. Se a gente for lembrar, o vermelho e o branco, né, é o sangue e a água que jorra do coração de Jesus. E aí eu andava mais um pouco à frente e chegava numa casa que
numa casa que ficava numa rua sem saída, como essas ruas aqui do setor sul mesmo, como essas ruas aqui. E aí eu chegava nessa casa e essa casa era inacabada. Ela não estava derrubada, mas ela estava sendo concluída. Eu entrava nessa casa e aí, quando eu chegava na cozinha dessa casa, tinha umas outras questões lá que não convém agora falar, não tem necessidade de falar, para a gente chegar onde eu queria chegar. Eu encontrava uma geladeira sem porta e essa geladeira tinha um coração pulsando e ele jorrava sangue. E o coração ele precisa puxar o sangue, né? O único coração que não precisa, que não precisa de nada é o coração de Jesus, né? Porque ele é um coração que só dá. Ele é um coração que não precisa receber, né, alimento. O alimento dele é a vontade do Pai. Então, eu vi esse coração e esse coração jorrava sangue por toda a casa estava inundada do sangue de Jesus. Então então eu fui percebendo isso na minha vida, na minha vocação e percebendo a presença do Sagrado Coração na minha vida, né? O mês de junho para mim é um mês muito especial, né? Por conta disso, por conta dessa experiência com o Sagrado Coração de Jesus e perceber que tudo é misericórdia de Deus, né? Desde a criação, desde todas as revelações com Noé, Moisés, com os profetas, com os salmistas e principalmente com Jesus, tudo é misericórdia. Tudo é revelação, todas essas revelações é misericórdia. É Deus se fazendo ser conhecido, né? E aí no fim dessa passagem a gente vai entender que os discípulos não estão perguntando porque não conhecem, mas estão perguntando porque eles estão chegando ao conhecimento de Deus. É diferente. Não é uma pergunta de dúvida. É uma pergunta de como se eles estivessem sendo esclarecidos. O que Jesus veio fazer é nos esclarecer segundo o Pai, né? Ele veio revelar o Pai, veio se revelar e revelar o Pai, obviamente, porque ele e o Pai são um só. Então essa pergunta, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem, não é somente uma dúvida, não é somente uma pergunta de dúvidas, de falta de fé, mas é uma pergunta mesmo de conclusão. É eles entendendo que aquele homem não é qualquer homem. Até que ponto vai essa grandeza, né? Eu sei que ele pode, mas o que mais ele pode, né? E aí ele vai revelar nas outras passagens. Eu não tenho poder sobre a natureza. Posso expulsar demônio, posso curar. Eu mando em tudo. Eu sou o dono de tudo. Sim. Aí, Carlos, você entrou no ponto da divina misericórdia. Olha o tanto que é lindo e até assim relaciona com essa experiência que você teve desse sonho. Uhum. Quando a gente vai falar de misericórdia, você bem disse, né, que tem a ver com miséria. Quando a gente pega a palavra misericórdia, né, mise de miséria e córdia de coração. Então tem tudo a ver com o Sagrado Coração. Então, Deus nos ama conhecendo a miséria que é o nosso coração. Então, esse coração nosso, com esse sangue que entra e sai, né, que o nosso coração bombeia, precisa de misericórdia divina, no sentido assim, ele me conhece e sabe que eu preciso dele. Então, a gente precisa do Sagrado Coração para que o nosso coração seja purificado. E aí, quando você falou de um lado da calçada, o vermelho, relacionado ao sangue, que a gente relaciona com salvação, com dor. E dor te lembra sofrimento, que te lembra provação. E é somente pela provação, pelas tribulações que Deus permite, que você chega do outro lado. Que é o quê? O branco, que é a água que purifica para se santificar. Exatamente. A santidade, ela só vem por crescimento das virtudes. Porque os dons do Espírito Santo, eles operam nas virtudes para santificar a pessoa. Então você tem de um lado o vermelho da dor, do sofrimento que você precisa passar, que são as provações, muitas vezes, para que você chegue do outro lado. E você vê, o seu sonho, você via gente sentada e deitada. Tipo assim, tem pessoas que sofrem mais, não conseguem levantar, estão... Do outro lado, não. Quem passa por aquele momento de tribulação, de provação,
e confia na misericórdia divina, que essa fé realmente cresce, ela vai pro outro lado e chega, gente, de pé. Elas Olha estão pra você ver. todas de pé. É De desse pé. jeito. Olha pra você ver. É desse jeito. Então, assim, a gente vai percebendo que Deus, ele permite essas provações justamente para que a gente cresça, né? Você estava falando da etimologia da palavra tribulação, né? Que é isso, né? Que é você separar o que já não é mais útil daquilo que é útil, né? Ou seja, o que me levou até aqui, né? O que me trouxe até aqui é o carro, mas o meu carro não vai entrar aqui. Eu não preciso do carro aqui, né? É justamente isso. Então, existem coisas e situações que são necessárias para nos levar para o céu, que são necessárias para nos levar para a salvação, mas elas não vão passar da porta do céu. Existem pessoas que nós vamos ter relacionamento que elas não vão chegar no fim da nossa vida, né? E aí, o que Deus quer dizer é, nós precisamos começar a separar. Tem coisas que a gente vai separar, tem aquela passagem do joio e do trigo, né? Tem coisas que a gente vai poder separar, tem coisas que a gente vai ir até o final, vai ter que ser até o final. Só no último dia, só na volta de Jesus é que nós entenderemos todas as coisas, né? Então, cada tribulação é graça de Deus. Cada tribulação é uma oportunidade de Deus dizer assim. É uma oportunidade de nós escutarmos Deus falando: eu te amo tanto, que eu permito que você trabalhe na sua salvação. Que eu permito que você trabalhe as suas misérias. Mas eu não permito que você trabalhe sozinho. Eu permito que você trabalhe com o meu coração. E Deus não nos escolheu apesar das nossas misérias. Deus nos escolheu com as nossas misérias. Deus nos escolheu por causa das nossas misérias, né? Esse é o grande embate. O grande embate não, né? Porque ele não tem poder nenhum, né? O grande embate entre o inimigo de Deus e Deus. Porque o inimigo vê as nossas necessidades, vê as nossas misérias, e ele fala assim: você vai amar eles com essas misérias? E Deus nos olha e diz assim: mas é por causa das misérias que eles precisam do nosso amor, né? Santa Teresa de Calcutá, ela vai dizer uma frase que me marca muito. Ela vai dizer assim: as pessoas boas merecem o nosso amor. As pessoas ruins precisam do nosso amor. Então, a resposta para Deus, a resposta do demônio é o ódio. A resposta de Deus é o amor. Então, Deus, quando vê a miséria, ele não vê ódio, ele não vê repulsa, mas ele ama. Ele abraça, ele acolhe, ele espera, ele chama. Ele diz: eu te amo. Ele dá o seu filho na cruz por nós. Então, essa misericórdia é justamente não nos escolher somente quando nós somos perfeitinhos, somente quando nós estivermos perfeitos. Deus não vai nos amar só quando nós estivermos perfeitos. Ele já nos ama. Ele nos ama desde sempre. E como a palavra mesmo diz, ele nos amou quando éramos inimigos, quando ainda éramos inimigos, quando ainda estávamos do outro lado. Então, quanto mais agora, quando estamos aqui lutando, batalhando. Então, assim, quanto mais perto de Deus, mais a gente precisa lutar. Mais a gente precisa lutar para estar junto com Ele. E as tribulações vão aumentar. As tribulações vão chegar, vão vir, mas a gente vai perceber que os discípulos, eles vão começar a ser moldados, né? Nesse caminho, nesse processo de IVC que nós estamos passando, a gente vai perceber que não tem a ver com Jesus. Jesus não está se encontrando, se descobrindo. Ele sabe quem ele é. Ele sabe desde sempre quem ele é, né? Com seus 12 anos, ele já sabe que ele deve cuidar das coisas do Pai. Então, ele já sabe quem ele é. O caminho aqui é para os discípulos, que somos nós. Então, a revelação de Jesus não tem a ver com Jesus, tem a ver conosco. Não é porque Jesus não é o centro, não é isso, né? Não é que Jesus não seja o centro. Obviamente, Jesus é o centro das nossas vidas. Mas a revelação tem a ver conosco.
tem a ver com a nossa mudança. Jesus se revela para nos mudar, não para se mudar. Ele não precisava. Ele não precisava vir aqui, se encarnar, morrer na cruz, né? Ele não precisava disso. Mas é aí que tá. As pessoas más, elas precisam do nosso amor. E nós éramos maus, nós éramos inimigos. Nós precisávamos do amor de Deus. E Deus veio e nos deu o seu amor. E sem esse amor, jamais nos tornaremos pessoas boas. Porque por si só, a gente tem essa essência Verdade. de ser Sim. mal. Então, quem nos transforma é esse amor de Deus, né? E aí, assim, você falou lá da palavra tribulação, né? Assim, antigamente vinculava a palavra tribulação, que vinha do latim, que era um processo de separar o grão da palha, de trigo. É separar o grão do trigo da palha. Então, vamos imaginar, você tem os escolhidos, separação do joio e do trigo. Então, para Deus, mesmo que você já seja um eleito para ser um trigo e transformado para ser um trigo, um escolhido para ser um trigo, ele quer o essencial de você, que é o grão. E então esse separar a palha do grão, mesmo você já sendo um trigo, é como se fosse esse processo de purificar e pegar só o que realmente é necessário. E as tribulações nos ajudam nesse processo de separar aquilo que não precisa ficar do que aquilo que Deus quer que nos tornemos. É o processo de identidade, né? É o processo de identidade, né? Qual é o pai que não quer que o seu filho se encontre na sua identidade, né? Naquilo que ele é de fato, né? O pai, a mãe, quando ela olha para o filho, ela enxerga quem o filho pode ser. Mas se o pai não trabalhar isso no filho, e se o filho também não trabalhar, ele não vai conseguir enxergar essa identidade dele. Ele não vai conseguir identificar de quem ele é filho, né? Então, os discípulos, nós precisamos passar por essa tribulação para a gente entender. E aí a gente pode entrar nessa questão da falta de fé e do medo, né? Porque quando a gente não sabe da nossa identidade, a gente tem medo, a falta de fé existe. Por quê? Porque quando nós sabemos de quem nós somos filhos, quem é o nosso pai, a gente sabe que a gente pode enfrentar. Mas isso é um processo de identidade. A gente precisa se conhecer, né? E essa identidade não é uma identidade como a nossa identidade humana, de saber os temperamentos, saber o meu jeito, saber como eu ando, os meus gostos, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de fazer. Não é só isso. É uma identidade espiritual e que vai muito mais profundo dessa identidade, né? Então, se um pai e aí a gente pode observar uma situação, por exemplo, qual é a situação onde eu tenho mais medo? Uma pessoa que tem medo de barata, por exemplo, né? Ela vai ter mais medo na primeira vez que ela enfrenta uma barata ou na 10ª vez que ela enfrenta uma barata? Ela vai ter mais medo na primeira vez que ela enfrenta uma barata. Quando ela enfrenta a segunda vez, ela já percebe que a barata não tem tanto problema assim. Não há tanto risco assim. Na 10ª vez, então, ela já não está nem se importando mais. Então a gente vai percebendo que as tribulações elas vão continuar na nossa vida, né? Nós vamos perder pessoas, nós vamos ter medo de perder as pessoas, de perder coisas, de ter todo o medo que existe dentro de nós. Nós vamos continuar tendo medo, mas esse medo vai sendo enfraquecido. E ele só é enfraquecido pela fé. É a fé que é a resposta do medo. O medo não é algo ruim, né? A gente ensina isso, o medo não é algo ruim. O medo é só uma reação do homem que Deus colocou no homem para que o homem busque ele pelo motivo certo. Para que o homem transpasse as suas limitações, né? O medo nada mais é do que uma barreira que Deus colocou ali para que o homem passe, né? O homem que fica no seu medo, ele não tem fé. E é pela fé que o justo é salvo. É pela fé que o justo é salvo. Aquele que fica ali no umbral, aquele que fica, ou melhor, aquele que eu tava lendo o Salmo hoje antes de vir, né, na minha oração pessoal, né? Tem aquele que fica de fora da cidade
e tem aquele que fica no umbral. Seria bom que nós entrássemos na cidade. Mas enquanto nós não entramos, né, aquele que está lá na cidade, ele ainda está, ou melhor, aquele que está fora da cidade, né, que está fora da cidade, ele ainda tem medo de entrar na cidade. Ele ainda tem medo de Deus. E não é esse medo que nós queremos. Esse medo é um medo de Adão, que se esconde de Deus. Esse medo é um medo por conta das nossas fraquezas. É um medo que o demônio coloca em nós, dizendo: você é um miserável e você precisa odiar a sua miséria. E nós não precisamos odiar a nossa miséria, nós precisamos nos amar. E nesse amor, no amor de Deus, né, como você disse, é nesse amor, e sem esse amor, o amor de Deus, nós não conseguimos ser pessoas melhores. Sem esse amor seria impossível. Sem a graça de Deus, e essa graça, agora entrando no processo onde a graça, onde é de fato, né, é esse dom de Deus para nós, sem essa graça, aí que nós não conseguimos mesmo, aí que nós não conseguimos olhar para as nossas misérias e dizer: sim, eu sou miserável, mas eu tenho um Deus, eu tenho um Pai. E é esse Pai que me dá coragem para enfrentar as tempestades, para enfrentar as baratas, para enfrentar o que quer que seja, né? E aqui usando a analogia para qualquer tribulação, seja grande, seja pequena, Deus é sempre a resposta. A miséria é para ser reconhecida, né? É reconhecer que somos miseráveis. E ela enfraquece com isso. Quando a gente reconhece a nossa miséria, ela perde 90% da força dela. Ela perde 90% da força dela. Então, assim, quanto mais a gente reconhece que nós somos miseráveis e a gente entra nesse processo de humildade, quanto mais a gente entra nesse processo de humildade, mais Deus nos reconhece, mais nós nos reconhecemos como filhos de Deus. Que precisamos dele, né? Sim. Olha, então, assim, para a gente começar a fechar nosso raciocínio, já que a gente falou lá da passagem de São Tiago, vamos ler aqui um trechinho dela, que é Carta de São Tiago, no capítulo 1 mesmo, dos versículos 2 em diante, né, já fala sobre paciência nas provações, e mais na frente, né, se a gente ler ele todo, a gente vai ver sobre a questão da tentação. Mas é só para a gente ver a importância, né? Vamos dar muito crédito para a tentação, não. A aprovação e a tribulação como foco de que é necessário para que a nossa fé cresça. Então, vou ler esse pedacinho aqui do 2 ao 8, eu creio que esteja nesse meio aqui. Considerai que é uma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Alegria. Alegria. Então, nós devemos considerar que é uma coisa boa, alegre, quando estamos passando por uma provação. Já começa desmistificando a questão, já começa falando, nós precisamos da tribulação. Que bom que Deus deu provações. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, a tribulação, ela é necessária para provar a nossa fé. Porque quando a nossa fé cresce, ela trabalha em outra virtude que também é um fruto do Espírito Santo, que é a paciência, que está relacionada ao esperar, confiar. Quem não tem fé, não confia, né? Exato. E aí, seguindo aqui, mas é preciso que a paciência efetue a sua obra. Então, quer dizer, vai começar a dar algumas condições aqui, tá? Beleza. A aprovação é necessária, né? Vai fazer crescer a fé. E a fé crescendo, eu vou ter um fruto da paciência e vou confiar. Mas precisa de algumas coisinhas, ó. É preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, e lhe será dada. Ou seja, a fé, a paciência, ela tem que cumprir o seu papel, que é o quê? Você vai ser firme e paciente até o fim da tribulação.
Você entende que precisa passar por aquilo, a sua fé vai crescer com aquilo e a paciência é uma consequência disso. Mas você tem que confiar até o fim da tribulação, porque senão essa obra da paciência não vai ser realizada. Aí vem um segredo. Meu filho, sozinho não dá. Você tem que pedir quem? A sabedoria para passar por aquilo. Ou seja, sozinho você não dá conta. Os discípulos foram lá, Jesus, aqui. E mesmo eles não tendo essa consciência de que era uma provação para confiar, eles sabiam que Jesus era a solução. Então, nós sabendo que eu estou enfrentando uma enfermidade, né, um problema de saúde, eu estou enfrentando a dor de uma perda de uma pessoa amada, eu estou enfrentando uma dificuldade financeira muito grande, as coisas estão dando tudo errado financeiramente, comecei a passar necessidade, é uma situação de desentendimento no meu casamento, que as coisas não ligam e qualquer coisinha dá confusão. Enfim, seja qual for a situação que está causando dor e sofrimento na minha vida, eu tenho que entender que Jesus está ali perto, está na barca, e que aquilo vai me ajudar a crescer em fé, mas eu preciso pedir a sabedoria para que eu passe por aquilo até o fim. E é uma coisa assim, né? A gente falava mais cedo sobre o fruto da tribulação é o conhecimento que a pessoa vai ter daquilo, né? Ela vai perceber que a barata não oferece tanto risco assim. Ou seja, nada mais é do que essa sabedoria, né? Porque se nós pedimos a sabedoria, Deus vai dar os meios para que nós tenhamos esse conhecimento, né? Ou seja pelo estudo, ou seja pela dedicação, ou seja pela experiência da aprovação. E aí, dois são esses frutos, né, desse pedir. Duas coisas que nós devemos pedir. Pedir a paciência e pedir a sabedoria. E sabedoria, a etimologia das duas palavras, né, a paciência é uma ciência é uma ciência no meio da paz. É você conhecer o conhecimento da paz. É uma pessoa que o biólogo ele é responsável pela vida. A pessoa que é paciente, ela sabe, ela tem domínio da paz interior dela. Então, e a pessoa sábia, a sabedoria, ela vem dessa etimologia de você conhecer, de você saborear as coisas, saborear todas as coisas. E aí, como nós falamos no início, né? Não somente as coisas boas, mas os alimentos ruins também, as coisas ruins que Deus permite para nós, para que nós tiremos as coisas boas, para que nós tiremos dessa tribulação, para que nós tiremos o grão da espiga, para que nós tiremos aquilo que realmente importa, né? E o que realmente importa é a nossa salvação. Só que a nossa salvação, a gente precisa tirar as fraquezas. Porque aí ele vai falar no versículo 14, no versículo 4 aqui, né? Para que sejamos perfeitos, a fim de sermos perfeitos, íntegros, sem fraqueza algumas. Ou seja, não somos perfeitos e não somos íntegros ainda. Mas a finalidade é essa. A finalidade da tribulação é essa. E a gente só vai chegar nessa finalidade se tiver paciência. E a gente só vai ter paciência se tiver sabedoria. São Tiago, ele é extremamente metódico e prático, né? É uma das epístolas mais práticas que tem, que é a dele. Ele vai direto no ponto. Ele vai direto. Não que os outros não vão, né? Mas ele trata várias coisas em poucos versículos. A gente pode ficar falando aqui, a gente pode ficar falando episódios aqui sobre São Tiago somente, né? Mas é justamente isso, né? São Tiago, ele é realmente fantástico quando ele vai dizer sobre essa sabedoria, sobre esse poder saborear a tribulação e perceber, e todo mundo que já passou por alguma tribulação e já passou, ele vai perceber assim, eu saí mais forte dela, né? Como aquela coisa, né? O que não mata, fortalece. Então, toda pessoa que sai de uma tribulação, ela sai mais fortalecida. Então, na próxima, é justamente, a vida é que nem um videogame, né? A vida é que nem um videogame. Passou pela próxima fase, eu vou usar o conhecimento da fase anterior
na próxima fase. Então agora é usar essa sabedoria, é com sabedoria, usar o conhecimento da tribulação anterior para a próxima tribulação. Porque vai vir outra tribulação, né? Se prepara que vai vir outra tribulação. Então, quando vierem as outras tribulações, usa o aprendizado da tribulação anterior. E aí, para fechar, dando continuidade, é importante falar aqui, ó. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação. Ou seja, Deus está pedindo assim, olha, igual, simples que você falou aí da barata, é simples. Mas eu só vou ter confiança de enfrentar o meu medo, que você citou, a ideia da barata, pode ser de uma dor, de qualquer outra situação. Na 10ª vez vai ser diferente, não porque eu dei conta de ir segunda, terceira e quarta, mas é porque uma força do alto me deu essa condição de seguir em frente, enfrentar mais outra e outra e outra. Então eu preciso pedir, eu peço sabedoria e pedir com fé, sem vacilar. Eu tenho que ter consciência de que eu não dou conta por mim e tenho que pedir com fé essa sabedoria. Então, aqui já entra a oração, porque a fé e a oração não tem sem oração como não dá. andar separado, fé e oração. Então, quando você está passando por uma situação difícil, meu irmão, se você está passando por alguma tribulação, a palavra de Deus está dizendo, se alegre. Se alegre no sentido espiritual de que isso é uma tempestade que vai passar. Vai passar como passou com os discípulos. Mas aqui o que Deus quer que você entenda é que essa alegria de saber que você vai passar por isso, é que após essa tribulação, essa tempestade, a sua fé vai crescer. A sua fé vai crescer. Só que nesse período de dificuldade, tá a dica. Reze. Peça a Deus força, peça sabedoria, mas peça com fé, sabendo que Deus está com você. Tem que rezar. E uma coisa muito que eu vejo muitas pessoas, né? Tem muita pessoa que desiste por causa das fraquezas, por causa dos pecados. Tem muita gente que vai desistindo, né? E não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer de nós. A nossa resposta para as nossas fraquezas é perseverar mais ainda, é pedir mais ainda. Então, se eu vejo a barata, se eu fugir da barata, eu vou ter sempre medo dela. Eu nunca vou vencer. E assim serve para os pecados, para as coisas. Se eu constantemente caio num pecado e um dia eu chego e desisto, é aí que eu não vou conseguir vencer mesmo. É aí que eu não vou conseguir mesmo vencer. E a gente tem essa confiança de que um dia nós venceremos. Um dia Deus vai dar a oportunidade. Isso antes da nossa morte. Então, um dia antes da nossa morte, em algum momento, Deus vai falar assim, agora chega. Agora você chegou na sabedoria que eu precisava para você aprender. E até mesmo os pecados que nós caímos, Deus usa deles para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos santos. Até mesmo deles. Né? Como esse livro que eu falei do Lewis, em alguns momentos o demônio vai falar assim, olha, evita que ele caia nesses pecados, porque se ele cair aí a gente perde ele. Ou seja, tá vendo que o demônio ele vai pontualmente nos pecados que são realmente para nossa perdição, porque se nós caíssemos em outros pecados talvez nós seríamos alavancados. Mas Deus permite muitas vezes que nós caiamos para que a gente receba essa alavanca. Quantas e quantas pessoas, quando chegaram no fundo do poço, e aí agora no fundo do poço das drogas, da pornografia, da prostituição, quantas pessoas que só quando chegaram no fundo do poço é que acordaram para a vida? Quantas pessoas? Né? E essas pessoas elas não devem ser recriminadas. Elas só tiveram uma vida mais dura do que outras pessoas, que talvez não precisou do fundo do poço para acordar, né? Louvado seja Deus pelas pessoas que não chegaram no fundo do poço, mas louvado seja Deus pelas pessoas que chegaram também e conseguiram sair. Que benção. Então a gente está chegando ao final, Carlos. Sim. E é importante também destacar aqui
que existe a diferença, né, da tentação e da aprovação, Sim. né? E aqui São Tiago, só para ler um trechinho para deixar bem claro que a aprovação vem de Deus e tem como finalidade o crescimento da nossa fé, né? E que para que a gente passe por esse momento e consiga vencer, não é por nós, precisamos do auxílio de Deus, Precisamos pedir. sabedoria e pedir Uhum. com fé. Agora a tentação não vem de Deus. Não Então, vem. por exemplo, esse exemplo simples da barata, pode ser um rato, pode ser qualquer coisa. Uhum. Eu tenho medo daquilo. Mas se é algo que é para que eu cresça em fé, eu vou enfrentar. A tentação não. Então, aqui São Tiago fala assim, ó: ninguém quando for tentado diga, é Deus quem me tenta. Então, só esse versículo aqui, que é o 13, Uhum. ainda do capítulo 1, já deixa claro que quem é tentado não é Deus que tenta. E Santa Faustina, Revelação de Jesus, fala nos 15 conselhos que Jesus deixa: nunca enfrente ou tenha queda de braço ou queira disputar força com a Com tentação. a tentação. Não. Com a tentação se foge, com a aprovação se enfrenta, se passa. Então, se aquilo que você percebeu é uma aprovação, e essa aprovação vem para aqueles que estão próximos de Deus. Aprovação. A tentação, geralmente, a gente sabe que é para nos tirar da presença de Deus. Uhum. Então, aquilo que você sente que não vem de Deus, que é para você cair, não é para aumentar a sua fé, foge. Então, se você tem uma fraqueza de ver pornografia, se você tem uma fraqueza do vício da bebida, se você tem qualquer tipo de fraqueza que você pede a Deus que não quer mais isso para sua vida, se você se depara com isso em algum momento, é alguma tentação para você cair. Então foge. Não. Se não você não dialoga, tem a verdade. santidade suficiente para enfrentar, por exemplo, São Felipe Neri. São Felipe Neri, ele pregou para uma prostituta no quarto dela. Ele foi lá pregar para ela. Uhum. Quando entraram, ela estava chorando. No sentido de conversão, de arrependimento. Imagina uma pessoa que viveu muitos anos na luxúria, contra a castidade, Uhum. né? Com a paixão desordenada do sexo. Tá, eu estou vivendo junto com Deus, mas Essa eu pessoa tô não tem com essa capacidade. santidade. Essa pessoa não tem a cara, capacidade é de São uma Felipe tentação. Neri. Ela é uma Não tem tentação, mesmo. eu vou sair fora. São José Maria Escrivá vai dizer da coragem para fugir, né? Ou seja, Coragem na, pra fugir. na tentação, vence aquele que É foge. aquele que foge. Vence aquele que foge. É a retirada estratégica, né? Dos Isso. exércitos. Então, é A justamente isso. aprovação se enfrenta com alegria, buscando Fé. a oração como refúgio para confiar. Uhum. A tentação se foge, meu amigo, e tchau. Mas aí é que a gente vai entender, né? Eu tô passando por uma situação. Quando é que eu vou perceber que ela é provação e quando ela... Porque tudo é dificuldade, né? As duas são dificuldades, né? As duas são dificuldades. E aí a pessoa vai dizer assim, eu não vou fugir não porque isso é provação. E às vezes é tentação. E aí? Aí esse é o problema. Aí entra o discernimento dos espíritos, aí entra o discernimento e aí entra a sabedoria. É sabedoria para discernir. Não, peraí. Isso aqui é a minha fraqueza. Se eu cair uma vez, como essa pessoa, né, uma pessoa que viveu a vida toda na luxúria, ela não vai. São Felipe Neri, ele foi pregar para prostituta justamente porque ele sabia que ele não tinha problema. Ele não tinha Já problema tava com no ele. grau Porque de ele tinha santidade um coração de inocência Ele via Cristo dos em santos. todo mundo. É diferente Dos de santos, nós, né? A gente né? vê muita malícia, a gente vê... Exatamente. Não tem jeito. E outra coisa, se aquilo que você olhar e disser assim, se eu não resistir, seja tentação ou provação, se eu não passar por isso aqui, eu vou estar pecando ou eu vou estar simplesmente deixando de ter fé? Porque se é uma doença que você está enfrentando, ou alguém da sua família, um sofrimento, que Uhum. você
tá dizendo assim, eu não aguento mais, isso tá doendo, isso tá sofrendo. A consequência de você não saber passar por essa provação não significa que você caiu num pecado. Significa que você não teve fé. Então não é difícil de perceber isso. Agora a tentação não. Se você cair, você vai ver que caindo, você feriu o coração de Jesus de alguma forma. Ainda na provação a gente pode pecar, né? Ainda na provação, na tentação, se a gente não correr, é quase certeza que a gente peca. Assim, só se o Espírito Santo for muito forte, agir muito profundamente no nosso coração para a gente não pecar, né? Mas só do dialogar a gente já entrou em contato, né? Só em dialogar com a tentação, a gente, mas o que você veio fazer aqui? Mas me conta mais. Não me conta nada, não. Fica longe, afasta, some da minha vida, né? Mas a aprovação a gente pode cair ainda. Mesmo na aprovação, a gente pode cair. E é não por culpa de Deus. Não por culpa de Deus, mas por nossa fraqueza. Porque a gente não colocou a nossa confiança em Deus. Aquele que coloca a confiança em Deus, ele nunca vai pecar, né? Aquele que coloca a sua confiança em Deus, ele reconhece que Deus é a sua força. Aí, por exemplo, aí é consequência de como você vai receber aquele sofrimento. Então, eu posso me rebelar contra Deus. Então, vou pecar, porque eu não soube acolher aquela dificuldade que eu estou passando. Uhum. Ou então, isso está acontecendo comigo. Então, por eu não estar acolhendo isso e não entender que isso é para crescimento da minha fé, eu posso murmurar. Então, a murmúria, a revolta, a ira. Então, são atitudes minhas que é consequência de não acolher aquela aprovação para crescer a minha fé. E ainda tem uma coisa que a gente não falou aqui, que é preciso a gente falar. A grande maioria das provações, né, e até mesmo de algumas tentações, são frutos das nossas escolhas. A nossa responsabilidade. A gente também tem que identificar essa responsabilidade das provações que acontecem na nossa vida, né? Claro, uma doença a gente nunca escolhe, né? Mas vamos pensar, por exemplo, Padre Léo. Padre Léo, ele morreu com câncer, fruto de uma vida que ele fumou quase a vida toda. E quando alguém pedia para rezar por ele, falava que ia rezar por ele, ele dizia, pode rezar pela minha santidade, mas pela minha saúde não, porque eu plantei isso. Eu plantei isso. Então ele tinha consciência da responsabilidade dele, da doença dele. Então, assim, nesse sentido, a gente precisa também ter consciência das nossas responsabilidades. Deus não nos quer crianças. Deus nos quer adultos. Deus nos quer maduros. E o maduro, ele assume a responsabilidade. A pessoa madura, ela assume a responsabilidade das suas vidas, das suas escolhas, das suas atitudes. E aí, quando nós assumimos, muito mais, Deus vai se alegrar. Deus vai se alegrar. E vai dizer assim, né? Pra gente entender como é que funciona o início do medo nas nossas vidas. Pensar, por exemplo, uma mãe que está criando o seu filho ali em casa, e aí de repente aparece essa barata nossa que estava aqui o podcast todo, né? E a gente fica brincando com isso, mas eu conheço uma pessoa, né, não vou citar, que infelizmente quebrou o braço de maneira grave por causa de uma barata. Tá vendo? Então. E aí essa pessoa, essa mãe, ela tem duas opções. Ela conscientemente sabe que a barata não faz mal para ela, mas ela tem um medo. E aí quando ela grita de medo, a criança, confiando na mãe e sabendo que a mãe conhece muito mais coisas, ela vai dizer, esse animal é perigoso. E aí nasce um medo na pessoa ali. Mas quando o filho tem a imagem de uma pessoa forte na sua vida, ela não vai alimentar medos. Então, pessoas fracas, elas criam pessoas medrosas que demonstram o seu medo, né? Não é porque
não é porque não somos medrosos, né? Mas é porque pessoas medrosas, elas vão gerar pessoas medrosas. Pessoas fortes, pessoas corajosas vão gerar pessoas corajosas. Carlos, então, vamos chegando ao final. Agradeço mais uma vez, né, por você Eu que estar agradeço pelo participando. convite, Pode ter imagina. certeza que o Sistema São José está aberto. Sempre que você tiver um tempo, se sentir aí algum tema que você queira partilhar com a gente nesse itinerário, vai ser sempre bem-vindo. Qual a sua consideração final? Alguma frase, alguma orientação sobre de tudo que a gente falou aqui que você poderia estar deixando para o pessoal de casa? Bom, para a gente conhecer a crescer na fé, como São Tiago vai dizer aqui, a gente precisa de sabedoria. A gente precisa conhecer a Deus, né? O fruto da tempestade foi os discípulos conhecerem Jesus Cristo, saberem quem de fato Ele é. E a gente só sabe isso através de experiências, mas também através do estudo. E aí eu queria aqui fazer o meu merchan, né? Falar do meu canal, eu vou mandar o link para vocês colocam, colocam o link ali do meu canal, onde eu dou catequese. Então são mais de 60 vídeos que já tem lá sobre catequese, só sobre o catecismo, fora outros vídeos que estão parados, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir voltar com esses vídeos. Esses vídeos de catequese, eu quero chegar pelo menos a 100 vídeos, no mínimo vão ser 100 vídeos sobre o catecismo. Nós vamos destrinchar, que é o meu projeto da catequese destrinchada. Nós vamos destrinchar o catecismo e entender ele parágrafo a parágrafo, né? Então, queria convidar você a se inscrever lá no meu canal, do YouTube, também se inscrever no meu Instagram também, para a gente ter sempre esse contato, né, de crescer na fé. Quanto mais pessoas, a gente falava isso, né? Quanto mais pessoas falando de Deus, não é ruim, é bom. Deus não quer falar assim, não, mas já tem gente falando. Não, já tem gente falando, mas ele não falou assim, olha, só alguns vão pregar sobre o Evangelho. Não, ele fala, ide pregar o Evangelho a todas as criaturas. Então, quero te convidar a se inscrever no canal, para crescer na fé mesmo, né? Quanto mais a gente cresce na fé, mais fácil a gente passa pelas tribulações, menos medo a gente tem, porque a gente conhece o Deus que a gente tem. Quanto mais pessoas falam de Deus, mais a gente vê que tem pessoas que precisam ouvir a Deus, para que outros possam falar. Então, gente, uma dica, uma orientação assim bem prática. Na aprovação, se alegre, porque é uma oportunidade que Deus está te dando, mesmo diante da dor, do sofrimento, para que você cresça na fé. Não existe santidade sem crescimento das virtudes. E a primeira que tem que crescer é a sua fé. Mas não enfrente a aprovação sozinho. Busque na oração a força de Deus para você passar por isso. Como a palavra diz, peça a sabedoria que Deus vai dar. Então, está no momento de provação, passe com alegria sabendo que vai crescer a sua fé, mas passe pedindo a Deus essa força para passar. Agora, se for uma tentação, meu irmão, foge. Nem conversa com ela. Foge da tentação, porque é o inimigo que quer fazer que você caia e saia da presença de Deus. E o Carlos vai encerrar, então, com uma música, Carlos? Vamos cantar uma música, e justamente fala disso, né? Desse conhecer o Pai. A gente só tem medo se a gente não sabe que a gente tem um Pai, né? Quando a gente sabe que a gente tem um Pai, a gente sabe que a gente pode clamar o Espírito Santo. E essa música minha nasceu justamente desse momento. No momento que eu estava passando uma dificuldade. Compositor também, tá vendo? Aí tem mais isso, tá vendo? Eu vou esquecer das coisas que eu sou, tá vendo? E aí, essa música nasceu justamente disso, no momento onde eu estava no Santíssimo, e Deus me deu essa oração, que é uma música que eu fiz, e ela fala justamente sobre esse medo, às vezes, que nós temos, que nós precisamos andar sobre as águas do medo e da falta de fé. Gente, então, nós vamos ouvir o Carlos cantar, e no decorrer da canção a gente vai encerrar já com essa canção dele. Obrigado por estar conosco, fica até o final da canção e nos vemos no próximo encontro.
Vai lá, Carlos. Pai, me ensina como devo andar, pois sei que é difícil estar se não tenho sua força aqui. Pai, me ensina no que devo crer, pois sei que é difícil ver se não tenho sua mão aqui. Manda o teu Espírito e me faz andar sobre as águas do medo e da falta de fé. Manda o teu Espírito e me faz andar sobre as águas do medo e da falta de fé. Magnificat